Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui gravando o nosso podcast, né, contando a história do Grupo Águia Branca, que há 78 anos vem trabalhando, construindo uma história aí de reputação, uma história bonita, de prosperidade. E hoje vamos estar fazendo um bate-papo aqui com o Luiz Gustavo, né, que é o nosso gerente de pós-vendas de ônibus no Espírito Santo, né? Já conheço o Gustavo já de outros carnavais, né? E hoje vou ter a grata surpresa de fazer esse bate-papo com ele, conhecer um pouco mais a história dele e poder compartilhar com vocês um pouco mais aí. Tudo bem, Gustavo? Bom dia. Tudo bem, graças a Deus, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos aqui participando desse mais um podcast, né, do Grupo Águia Branca, um podcast que vai contar um pouquinho da minha história. Legal. Tá. Primeiramente, Gustavo, te agradecer a sua disponibilidade, de estar conosco aí, abrir um espaço na sua agenda para a gente fazer esse bate-papo, compartilhar um pouco da sua história, né, com a gente, para a gente te conhecer um pouco mais. Tá? Então, assim, primeiramente, te agradecer aí a sua atenção e aceitar esse convite nosso aí. Tá? Eu só agradeço também, obrigado. Não, legal. Tá. Gustavo, para dar uma contextualizada em todo mundo, o que é esse trabalho da gerência de pós-venda de ônibus aí no Espírito Santo? Conta um pouquinho para a gente o que é esse trabalho, como é que é, sabe? Por que a gente tem só um setor de ônibus aí? Dá uma contextualizada aí. Então, alguns anos atrás, né, as empresas de ônibus tinham parado de vender, de adquirir novos ônibus com a pandemia, né? E a Uhum, empresa ficou um pouco sem dar uma assistência específica em relação aos ônibus. uhum, Com a retomada do mercado, né, e as empresas voltando a uhum, comprar os ônibus, houve esse interesse por parte da diretoria, né, que veio a pensar um pouco mais no atendimento direto dos clientes de ônibus, que são clientes muito exigentes, né, eles exigem uhum, muito uhum, da empresa na questão de atendimento, eles querem que um atendimento específico para eles, eles precisam de um retorno rápido, porque se o ônibus dele para, ele não tem um ônibus de reserva, ele é multado, então ele tem uma demanda muito específica de um atendimento voltado para ônibus. uhum, E nesse período, a Mercedes, né, colocou esses ônibus novos, Euro 6, uma tecnologia nova, que teve uma necessidade de um atendimento bem claro em relação ao cliente. A gente uhum, conseguir uhum, atender a demanda dele para que ele é, ganhasse a satisfação, né? Que a gente ficasse bem atendido por eles, que ele ficasse bem uhum, atendido pela uhum, gente. uhum. É, uhum. E Não, é isso mesmo. É assim, aham. Pode completar. Uhum. uhum. Não, era isso. Tá, dá. Mas assim, é legal contextualizar, porque ônibus as pessoas acham que ele anda sozinho quase, né? Que aquilo é um caminhão, né, que tem uma carroceria, é claro que é um caminhão como forma de dizer, né? O motor é de um caminhão, né? O câmbio, a embreagem, a mecânica ali, mas ele é todo regulado para receber uma carroceria em cima e precisa do mesmo manutenção de um caminhão. Só que ele leva uma carga muito mais preciosa que o caminhão, né? Ele carrega pessoas, É pessoas. né? E a gente tem um compromisso de transportar essas pessoas. A gente tem um compromisso de levar a pessoa de A de um lugar A para o lugar B, né? A gente tem esse trabalho a ser feito, né? Porque imagina as pessoas saindo de casa para ir trabalhar e o ônibus falha no meio do caminho, você não impacta só o empresário do ônibus que deixou de andar ali, vai deixar de receber algumas passagens ali, né? Você tem um monte de gente que tinha que chegar para trabalhar em outros ambientes, né? Seja, sei lá, a pessoa que está no hospital, sabe, para atender os pacientes, seja uma recepcionista de alguma empresa para receber as pessoas, seja um profissional, um mecânico, sabe, um vendedor, o que for, se atrapalha uma cadeia, né? Então as pessoas às vezes não conseguem ter essa ligação da importância que é o transporte de pessoas, né? Porque
o impacto é muito maior do que simplesmente a passagem do que aquele ônibus deixou de faturar naquele dia. Você traz um impacto para a sociedade muito grande, né? Então, tem esse compromisso com as empresas de ônibus. A gente tem os órgãos que regulam isso, né? Aqui no Espírito Santo é a Vai ser tudo, CETURB, né? É. Então, que são os órgãos governamentais que regulam o transporte, porque o transporte é isso que a gente está falando, é uma questão muito estratégica para a cidade, né? E esses órgãos nos cobram alguns desempenhos, algumas coisas, né? Das empresas e as empresas, por conseguinte, da gente, da né? gente. Correto. E aí teve, de fato, essa questão que durante a pandemia as empresas todas ficaram sem comprar ônibus, né? A gente ficou aí 3 anos praticamente sem ter nova frota e tal, a estrutura toda dá uma encolhida muito grande, né? E aí, quando volta, volta com toda a força, né? E pega a gente já sem tanto estrutura, que a estrutura foi dando atenção para outras coisas. Aí a gente resolve criar, né, essa gerência para dar essa atenção, tá? Para esse segmento tão importante, né, que é a turma de ônibus aí, tá? E como é que foi, Gustavo, para você chegar, para você organizar esse setor? Você pegou clientes que a gente, como você falou, né, estava com uma tecnologia nova, que logo no começo deu umas dor de barriga, falhou um tanto, né? E aí pegamos os clientes bem inflamados e tal. Como é que foi isso? Então, foi um pouco sofrido isso aí. A gente, Uhum, é, nós fizemos as visitas, né, aos clientes, entendemos a demanda de cada um deles, uhum, atuamos pontualmente em cada uma das ações que foram necessárias, e com isso a gente foi ganhando a confiança e quebrando esse gelo com esse cliente que se sentia desassistido, né, nesse período. uhum, 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 Eles ganharam a nossa confiança e hoje eles já mudaram muito a opinião em relação a isso, têm elogiado bastante nossa atividade, né? A gente atua rápido, a gente na demanda tanto de peças, a demanda de serviços em si que ele precisa, a gente realmente tem dado a atenção que eles merecem, né, que o cliente merece. uhum, E é uhum, esse o maior foco e o melhor de tudo, o nosso resultado, né? É a satisfação uhum, dele desde o do início ao fim, aí no processo, né? Quando ele traz o uhum, carro, ninguém quer parar o carro, né, para trazer, mas depois uhum. que traz e que a gente devolve o veículo, existe sim uma satisfação em relação a isso É. quanto aos clientes. Que é muito do nosso DNA, né, Gustavo? Assim, de Sim, cuidar do cliente, de dar atenção, de levar valor para o cliente, né? Porque um cliente que recebe a atenção que tem recebido da gente, e reconheço aqui já publicamente, né? Assim, o nível de insatisfação dos clientes lá atrás estava grande por conta dessa falta de estrutura. A gente cria, né? Você fica o líder desse setor, dá para fazer todo esse atendimento. Hoje o nível de satisfação do nosso cliente voltou, está muito grande. A gente conseguiu controlar a situação, né? A gente está mantendo a frota rodando e tal, né? E achei isso assim, sensacional o trabalho, tá? E o resultado que tem dado, né? Então, assim, que é muito do nosso DNA, né? De atender, de serviço, que a gente gosta de estar perto do cliente. O trabalho do pós-venda, a gente sabe que que sustenta a área de vendas, né? Se a gente tiver um pós-vendas que não dá atenção para o cliente, a área de vendas sofre, e aí o nosso negócio sofre, e aí o nosso propósito não é atendido, né? A gente tem um propósito, né? E aí o nosso propósito a gente não consegue atender porque a gente, né, falha em uma ponta aí, né? Então, assim, parabéns para você, para sua equipe que está com você, para o Fabrício, mas todo um time que está aí correndo para lá e para cá. Todo dia eu recebo aquele relatório ali do que foi atendido, da quantidade de ônibus que foi liberado, outros novos ônibus que entraram, legal. né? Assim, que peça que está faltando, que falha que está acontecendo. Então, está muito bem controlado, tá? Parabéns aí, continue, tá? Continue melhor isso aí, Obrigado. Obrigado. tá? O Nesse, intuito é exatamente. nesse, é, Nesse trabalho, Gustavo, qual que é o seu maior desafio que você tem hoje aí, no dia a dia? Assim, meu maior desafio tem sido fazer com que os processos, né, eles sejam Uhum, rápidos, né, tanto uhum, do atendimento, tanto quanto de um diagnóstico, para poder identificar uhum, a falha, para poder reportar, para identificar se é uma falha de uma peça da Mercedes, ou se é uma falha de encarroçador, ou se é até uma falha do próprio cliente, que às vezes o cliente
tem um entendimento errado porque ele recebe a informação do motorista e o motorista Uhum, passa para ele qual é a falha que está acontecendo e às vezes não tem falha nenhuma. Também acontece muito isso, né? é. E, e a gente tem que tratar, triar isso direitinho e reportar o cliente sempre. Esse reporte contínuo ao cliente agrada, ele se sente satisfeito, ele se sente participativo em relação ao processo, com o carro aqui dentro também. Então, isso dá muita satisfação para ele nesse desenvolvimento aí. Não, verdade. Tá. Isso tem sido vital para a gente, né? Tem tirado a gente, né, porque assim, tem muita confusão, né? Porque assim, o chassi do ônibus, quando vai para o encarroçador, ele sofre muita intervenção. Uhum. Então, eles cortam chassi a longo, em curta, corta fio, emenda fio, às vezes mexe num chicote que não poderia mexer, porque tem muitas informações eletrônicas hoje no veículo, Uhum. faz uma conexão mal feita, né? Ou coloca uma carroceria pressionando um tubo, pressionando um fio, pressionando no chicote, e o carro começa a falhar. E a primeira falha que acontece, eles recorrem à Vitória Diesel, né? Vitória Diesel, o que está acontecendo aqui? Ó, meu caminhão quebrou, meu ônibus quebrou de novo. E aí você vai ver, às vezes, lá no encarroçador, na hora que ele foi colocar alguma travessa, alguma coisa na estrutura dele, ele soldou e aqueles pingos de solda caem em cima do chicote, estraga o isolamento do chicote, o chicote começa a falhar, e aí leva parar o ônibus, aí eles ligam para a gente, bravo e tal, a gente vai ver, e depois é uma consequência que veio de fora. É claro que não quer dizer que a gente não tem nada com isso. Nós estamos lá para reparar e botar o veículo para operar de novo. Mas são coisas que às vezes a pessoa atribui ao produto um defeito que não foi a fábrica que fez, não foi a Mercedes-Benz que fez, mas às vezes um encarroçador, e por algum descuido de alguma coisa lá, né, acontece uma intervenção dessa, né? Isso aí. E isso tem acontecido constantemente, né? E agora, inclusive, desde os ônibus urbanos até os ônibus DD da Águia Branca, né? Que também tem Uhum, acontecido muito problema em relação a essas situações de encarroçador, infelizmente, uhum, uhum. causando um pouco Tá. de insatisfação, né? Mas a É. gente Uhum. repara e volta a rodar e vamos embora, vamos para a próxima. Não, legal, bacana. Gustavo, você já deu um overview legal aí do seu dia a dia aí? Aí eu queria te perguntar um pouquinho da sua história, né? Como é que você chegou até aqui? O que que você estudou? Onde você nasceu? Conta pra gente um pouquinho da sua história. Então, Marcelo, eu nasci em Iguaçuí, no sul do estado do Espírito Santo, né? Uhum, uhum, É, aí, desculpa. E nessa situação toda, desde quando comecei minha vida lá, estudei escola pública desde o início, né? Passei por um período lá em Iguaçuí ajudando o papai, porque o papai tinha um mini supermercado e a gente, durante o dia, eu estudava de manhã e à tarde eu ficava com ele ajudando, uhum, né, na venda de balcão, né? Era um balcãozinho e tal, a gente uhum, aí atendia lá. Aí, com 17 anos, minha tia abriu a porta da casa dela aqui de Vitória, vim para cá estudar. Aí uhum, estudei, fiz cursinho aqui e passei numa faculdade no Rio de Janeiro, de engenharia civil. Fiz 3 anos uhum, de engenharia civil e nesse meio tempo eu resolvi mudar. Eu fui para. Aí eu passei para engenharia elétrica. Fiz engenharia elétrica no Inatel, Instituto Nacional de Telecomunicações, lá em Santa Rita do Sapucaí. E quando eu me formei, eu voltei para Vitória, uhum. Então você forma de engenharia elétrica lá em Santa Rita. lá em Santa Rita. Isso. E Legal. aí, Uhum, lá em engenharia elétrica, ênfase em telecomunicações, né? Mas atuei muito nessa área de telecomunicações desde então, porque quando eu vim uhum, para cá, eu não tive uma oportunidade logo de engenheiro, eu tive uma oportunidade de técnico. Então, eu fui trabalhar uhum, como técnico numa contratada da Caixa Econômica Federal, uma uhum, prestadora de serviço, né? E nesse período eu fiquei quase um ano lá, aprendi bastante também. A gente sempre aprende em todo lugar, né? Por menor claro, que claro. seja Uhum,
atividade. E Uhum, logo uhum, depois eu fui trabalhar na Telemar, atualmente Oi, né? Na época era uhum, Telemar ainda. uhum, Aí fiquei uns 2 anos lá, aí fui trabalhar na Vale do Rio Doce pela Telemar, trabalhei lá dentro, configurando equipamento de grande porte, essas coisas assim. Dei- Fiz vários plantões, né, direto também nessas configurações. E depois eu fui para uma prestadora de serviço da Petrobras. Fiquei num período lá de 10 anos fazendo isso, prestadora da uhum. Petrobras. Mas sempre na área Trabalhei de telecomunicação, Gustavo? sempre na área de telecomunicações e elétrica, né? Às vezes eu atuava Uhum, alguma coisa elétrica também, mas 95% telecom. uhum, E uhum, aí foi uma área que eu desenvolvia projetos, eu fazia a parte de instalação, desde na Petrobras, de rádio até a implantação final. A gente acompanhava do início ao fim, né? Então fazia de infraestrutura a rádio, toda a parte de infraestrutura. E colocava para funcionar, né? Então foi um aprendizado muito bom nesse período da Petrobras. Aí veio a crise em 2015, 16 ali, né? A crise da Lava Jato, onde encerrou todas os contratos terceirizados da Petrobras, praticamente todos encerraram. Nesse uhum, período atuava numa mega obra lá no Rio de Janeiro, que é o Comperj, uhum, que está meio abandonada até hoje, já mudou de nome umas 5 vezes, mas fizeram parte dela, mas tem muita coisa uhum, abandonada lá. uhum, E depois eu fiquei assim, um período em Vitória, voltei para Vitória, né? E comecei a atuar na Prefeitura da Serra. Fui trabalhar como gestor de contrato na Prefeitura da Serra. uhum. Aí ali eu Mas você comecei já a estava cuidar casado já quando você volta para Vitória e tal? já. Então, Uhum, é, em 2007, foi a época que eu casei, né? Casei com uhum, a Ludmilla, tive um filho maravilhoso, que é o Diego, uma uhum, fase fantástica aí, mas foi um período um pouco sofrido também, porque foi um período que eu tive que sair de Vitória e trabalhar no Rio de Janeiro, quando o uhum. Diego nasceu, né? Com a Ludmilla, Nossa, é. Uhum, o Diego uhum, nasceu em 2011, então eu fiquei esse período todo aí um pouco sofrendo por, por estar longe, né? Um bebezinho de 6 meses, mas a vida leva a é, gente dessa forma, né? E aí, cinco é. anos eu Uhum, fiquei fora. Quando eu uhum. voltei, ele já tinha 5 para 6, e foi um períodozinho difícil, mas É difícil, é porque a gente sabe, é filho, né, cara? Filho é filho, né? É difícil, mas é o que tem, né? uhum. Acho que é isso, a gente regaça as mangas e parte para cima, tá? Não dá para negar os deveres da gente. Eu, a gente sofre um pouquinho com isso. É, uhum. E, Mas aí, vamos lá, aí você já hã? estava aqui na Prefeitura da Serra e tal? Então, aí eu fiquei na Prefeitura da Serra, eu atuei nessa parte de contrato de manutenção, né? É, por enquanto, de equipamentos hospitalares. E fiquei um bom período ali Uhum, cuidando disso, e logo depois fui convidado a ser gestor de manutenção, aí da área de manutenção da Secretaria de Saúde inteira. uhum, Aí é um desafio enorme, porque a gente precisa fazer com que as coisas funcionem, né? Aí para a população ter o resultado daquilo, né? Então, uhum, aí não podia deixar parar nada, isso tudo tinha que estar funcional, e as situações um pouco precárias, né? Sempre uhum, prefeitura é bem precário, mas foi um período de uhum, aprendizado, é, do lado uhum, humano, né? Que a gente participa uhum, muito das coisas. Aprendi uhum. muito também nesse período. Aí, É aquilo que você começou falando, né? A gente sempre uhum, aprende muito, né? Seja ajudando seu pai lá na mercearia, né? Seja como técnico, né, da empresa lá que prestava serviço para a Caixa, ou seja na telecomunicação, ou numa prefeitura, ou num bate-papo com um amigo, né, com o que for, ou simplesmente observando as coisas da vida, a gente está, né, tá sempre aprendendo, né? Então é muito sim, importante, né, Gustavo, a gente reconhecer isso e estar sempre atento para aprender com as oportunidades da vida, né?
com certeza. Uhum. E para você ver, né, depois de tudo isso, foi aonde abriu a oportunidade no Grupo Águia Branca, né? É. Que Uhum. foi, assim, encerrou aí o contrato aí da prefeitura, houve a mudança de gestão Uhum. de prefeito, Uhum. e é, eu aí fiquei, assim, desassistido nesse período, Uhum. Uhum. quando pintou a oportunidade aqui no Grupo Águia Branca. E aí eu, Uhum. Uhum. mais uma vez, assim, aceitei uma oportunidade. Uhum. Comecei como aí consultor técnico, acho até que comecei no nível mediano dentro da empresa, né? Uhum. Uhum. Aprendi muito com o Fabrício lá na Curumar, que foi esse período bem legal. Fiquei uns 4, 5 meses na Curumar Vitória. Depois, o Marcelo Paes e o Marques, né, me convidaram para vir para aqui para Cariacica, onde eu estou até hoje, né? Depois Uhum. Uhum. desse período todo. Você chegou a passar na Curumá de Cariacica? Passei, eu fiquei Passou, seis né? meses na Uhum. Curumar de Cariacica. Aí Uhum. na Curumá de Cariacica eu estava praticamente sozinho aqui no pós-venda, né? Uhum. Uhum. Claro, com os mecânicos, né, e com Claro. Uhum. as Uhum. outras pessoas, mas foi um período bem legal também, onde eu aprendi muito Uhum. com ali o Azete, o pessoal de vendas também. A gente tinha uma Uhum. interação muito Uhum. legal ali. É uma Uhum. loja pequena, mas o pessoal é muito unido, né? Uhum. E ali foi um aprendizado muito legal, porque ali a gente atendia o cliente, a gente atendia também algumas questões de de vendas, né? Ajudava aí o pessoal de vendas em preparar os veículos para deixar tudo certinho para entrega. Então, foi uma cooperação muito mútua ali na época que o Azete conduzia a casa de Cariacica. É. E ali foi aquela loja, uma loja pequena que a gente fez, né? Ela funcionava dentro do shopping. Era uma loja que tinha muito tráfego, mas não era um tráfego qualificado, né? Porque eu pegava as pessoas que estavam ali no shopping e iam, né, meio que conhecer os carros e tal, porque carro é uma coisa que sempre é muito atrativa, né? Sim, Então enchia a loja de gente, mas você não tinha o público que comprava, né? Você só tinha o público que ia olhar e tal. Aí a gente tira de dentro do shopping, coloca dentro da Vitória Diesel, a gente pega um pedaço ali da Vitória Diesel, faz uma loja, foi uma loja teste que a gente fez, ficou muito legal, ficou uma gracinha, né? Porque ela ficou pequenininha, compacta, né? E ficou atendendo muito bem, né? Então, tem sido um sucesso. Então, você também tem uma parte do seu legado, tá passando por aquela parte ali, né? É, é uma loja assim que a gente guarda no coração, né? Apesar de tudo, as é. pessoas volta e meia sempre passam ali, tomam um cafezinho com a Uhum, turma. uhum, uhum. E, E ali que e você se logo aproxima do Alberto, do time de caminhões, aí você passa para caminhões, né? isso foi quando eu vim, eu fui convidado para vir para o Conectados, né? Uhum, uhum, É, que é aquela questão de gestão assim, específico para telemetria de caminhões, né? A gente veio para dar esse suporte à telemetria de caminhões aqui. Na época não era uma coordenação, mas a Ellen era uma pessoa que estava conduzindo um pouco, uhum, abaixo do Luiz Cláudio, que era o gestor na época da loja aí do pós-venda daqui a da Mercedes, né? A da Vitória Diesel. uhum, E nessa situação toda, foi onde a gente desenvolveu com essa parte de atendimento ao cliente. A gente visitou alguns clientes apresentando aí o sistema, né, e o Conectados, como funcionava. uhum, 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 E logo depois foi um período que o Luiz Cláudio desistiu, né, da função dentro da empresa e pintou uhum, essa oportunidade, que foi assumir por um período a gestão de pós-venda, né? Ainda não uhum, havia o head, a função do Rafael, né? uhum, E fiquei por um período ali de praticamente um ano. Foi um período uhum. um pouco difícil no início, porque foi um período que Ah, mamãe imagino. Uhum, faleceu, uhum, uhum, e ainda teve essa questão, né, do falecimento de mamãe, que eu fiquei 30 dias dormindo no hospital e de manhã eu vinha para cá trabalhar. uhum. E a cabeça a mil, né? Tanto por É. conta dela, Uhum, tanto quanto por aqui. Mas
foi E uma firme e função forte nova, né, aqui. Gustavo? Assim, porque você acaba e você foi subindo, né, degrau a degrau, você pega uma função nova, né, o Luiz Cláudio tinha feito estava com a gente, sei lá, acho que não tinha dado nem um ano que estava com a gente, e ele resolve voltar para o Rio de Janeiro, né? Ele é do Rio, veio para estar conosco, e aí ele resolve voltar para o Rio, e aí você acaba assumindo essa posição, esse tumulto todo aí, né? Foi. Aí Assim. eu passei um pouco de aperto, mas aprendi muito nesse Uhum. período também. Ah, uhum, uhum, Inicialmente com o suporte do Bobbio, né? O Bobbio me deu bastante suporte, hoje está aí na New Holland, né? uhum. É. E depois, posteriormente, as Rafael assumindo como head, né? As casas, as quatro, as Uhum, cinco casas, né? uhum. E eu, aí, assim, aprendendo com ele também e dando suporte. Hoje, até hoje, né? Ele dá esse suporte para gente aqui e tal. É. Ele Uhum. aí tem sido bem desafiador, mas é que não para, né? É dia e É. noite Hum. atendendo o cliente. Eu fico ouvindo a sua história, né, e fico vendo assim, quantidade de, né, jornada nova que você fez, lugares que você passou, que você foi aprendendo. E como é que você faz, Gustavo, para você aprender, para você se desenvolver? Então, Marcelo, eu procuro ler um pouco sobre o assunto, né? Onde a gente está Uhum. atuando. Eu pego informações com outras pessoas, eu procuro os superiores para ouvi-los e para entender. Às vezes eu converso com o Alberto bastante, o Alberto às vezes dá algumas dicas, o Rafael sempre Uhum. também. Aqui, para a Vitória Dias, tem um time bem legal, né? Luciano, Uhum. Sandro. Então, todos eles dão esse suporte, né? Às vezes eu tive a Uhum. oportunidade de falar com você também, as palestras que a gente teve, É. Uhum. treinamentos que a empresa oferece. Eu tento aproveitar sempre todas essas oportunidades, né? Estudar sempre também. Uhum. Uhum. E aí a gente vai aprendendo e vendo se aquilo deu certo, se não deu errado, né? Faz um cheque e toca o barco e vamos lá. Uhum. É ver os resultados, né? Ver as pesquisas aqui de NPS, ver o resultado financeiro, né? Uhum. Eu falo o seguinte, no PowerPoint é muito mais fácil, né? Você vai lá, monta uma estrutura no PowerPoint, na hora que você senta ali na Imagina, mesa para você fazer, muda bastante a situação, né? com certeza. Dia a Muito dia. legal. Aham. Nessa sua jornada, Gustavo, eu fico pensando também que você deve ter tido muita oportunidade de implementar novos processos, né? De inovar, que a gente chama de inovação, Uhum. né? Como é que você fez para trazer coisas novas? E te perguntar também se você tem algum exemplo para me dar também de coisas que você pôde trazer de novo para a estrutura. Então, eu sempre procurei ouvir muito cliente, né, Marcelo? Acho que cada cliente tem o seu perfil, né? Tem cliente que é difícil de lidar, tem cliente que é mais fácil, tem cliente que é Uhum, extremamente aberto, ele te deixa à vontade para você vai trabalhar. Mas é os difíceis que fazem a gente crescer, né? Então, uhum, alguns clientes específicos, principalmente nesse período agora da fase de ônibus, são clientes muito exigentes, clientes que, que querem tudo uma perfeição, aí a gente tenta trabalhar isso no dia a dia para que o nosso processo também melhore e a gente consiga atendê-lo, né? Exemplo, nós começamos a trabalhar 8 horas da manhã, né? uhum, E o cliente quer que a gente esteja lá 8 horas da manhã para começar a atividade da revisão do carro dele. Então, nós temos que preparar uma logística toda antecipada, um dia anterior, preparar peças, uhum, separar tudo, para que 8 horas, 8h30 no máximo, o nosso mecânico esteja dentro da estrutura do cliente para que a revisão aconteça. uhum, E isso para gerar aquela satisfação que a gente tanto espera. uhum, Essa é uma diretriz que o Rafael tem pedido muito para a gente e a gente está uhum, conseguindo fazer. uhum. Estamos melhorando a cada dia, né? Você Mas faz o chamado pré-pooling, né? Você vai e prepara tudo que tem que fazer no dia anterior, porque senão o que acontece? Vou pegar pelo exemplo do mecânico que você falou, né? Ele vai chegar, uhum, lá, eu tenho que fazer uma visita ao cliente tal.
vou fazer lá uma revisão. Aí que ele vai requisitar as peças, né, os filtros, óleos, né, verificar, botar tudo no carro, vai sair, aí ele perde 1 hora. Isso Até aí. ele chegar no cliente lá já é 9h30 da manhã, 10 horas, e é disso que você está falando, né, assim, como é que o cliente lá, ele percebe, tá, ele gostaria que a gente estivesse lá, ele precisa que a gente esteja lá mais cedo, Uhum. aí você entra com um processo para organizar isso, né, para você Perfeito. organizar para a pessoa sair mais cedo, né? Isso aí. A abertura Uhum, do OS um dia antes, separação de peça um dia antes, uhum, chamar o mecânico, conversar com ele, esclarecer para ele toda a atividade que ele vai ter que fazer, né? Para uhum, que ele saia com tudo definido e as coisas aconteçam e a gente não tenha nenhum problema de satisfação. uhum, uhum. E tem dado certo, né? Tem dado certo. Essas partes, essas Uhum, revisões têm dado certo e algumas outras situações de atendimento que a gente também tenta fazer, que às vezes tem muita demanda emergencial, né, que eles pedem e que a gente tem que parar, às vezes, uma atividade para poder atendê-los. uhum. E Essa, acontece de ter que cuidar do ônibus na rua, Gustavo? Assim, o ônibus quebrou durante uma viagem. Porque eu sei que tem muito serviço que a gente faz na garagem do cliente, né? E tem o Uhum. serviço que às vezes está no meio do trecho. Acontece muito disso? Sim, também acontece muito, né? Existe aí nesses casos, né, são mais para ônibus rodoviários, né? Ônibus que Uhum, circulam em rodovias, né? E não especificamente esses ônibus que circulam aí pela Seturb, aqui pela região, né, para fazer os é atendimentos. urbano, né? Uhum, Os urbanos. Nesse uhum, caso, eles acionam um 24 horas, né, um plantão 24 horas, ao qual a gente vai lá e faz o atendimento também, né, quando a gente é acionado, né, aí, normalmente. Aí a gente tem um limite de área, né, onde a gente atende, mas dependendo da situação, se outra concessão não atender, nós também vamos na Bahia, nós vamos ao Rio de Janeiro, a Minas, onde for uhum, uhum, necessário, nós vamos e atendemos também. uhum, uhum. Ah, legal. E tem feito, né? Eu sei disso porque de vez em quando a gente recebe notícia que a gente foi atender um cliente em Salvador, 1.000 quilômetros de distância, 1.200 quilômetros de distância de Vitória, né? E a gente vai até lá para atender por alguma necessidade lá, ou a empresa lá não deu conta, ou qualquer coisa assim, a gente se desloca e vai lá e dá atenção, né? Isso aí. A gente está sempre focado no cliente, né, para tentar Uhum, uhum, atendê-lo da melhor forma possível. uhum. Lembra aquela música, né, que todo artista tem que ir onde o público está, né? Então Isso nós aí, temos que ir lá, né, dar o nosso show lá e fazer a nossa parte, né? com certeza. Ah, legal. Bacana, Gustavo. Gustavo, você nessa experiência toda de jornada que você colocou, tá? Eu queria te pedir um conselho, né, uma dica, tá? Para Uhum. as pessoas que estão nos ouvindo, assim, qual o conselho que você dá para a pessoa que está numa empresa que quer ter uma jornada de sucesso, que quer caminhar? Que conselho que você dá para as pessoas? O conselho que eu dou é ter persistência, é acreditar Uhum, no que você está fazendo e, e seguir em frente assim, e não desistir nunca, né? E uhum, para os novos, né, para as pessoas mais novas, a turma está chegando agora, ter um pouco mais de paciência, né? uhum, Eles não têm muita paciência, né? Essa turma uhum, que está chegando mais nova no mercado de trabalho, eles querem tudo para ontem, né? Então, uhum, o grande conselho é esse: é persistência, é foco, é trabalhar muito em relação a o que você acredita, é aprender sempre com qualquer pessoa uhum, e, e desenvolver, sempre desenvolver, é, estudar, e aí sim as coisas vão acontecendo. uhum, uhum. Não, muito legal. E acho que o que você está falando é sensacional, né? Porque a gente ter a paciência para ter a persistência, né? É isso aí. Porque às vezes a gente é muito afoito, né? E hoje em dia a gente é muito levado que as coisas aconteçam rápido, né? Seja a rede Imediativo. social que nos estimula, seja os videogames que nós já somos, né? O videogame já está presente em nossas vidas aí pelo menos há uns 30 anos, que você vai passando de fase muito rápido, né? Que se você morrer tem outra vida, então isso acaba impactando a gente. Impactou lá atrás, né?
E hoje a gente tem, são novas realidades, novos momentos, isso traz essa ansiedade dessa turma mais nova, né? Então eles chegam e quer passar de fase logo, né? Verdade. Aí, e aí a gente tem que ter paciência para ele seguir, né? Com o passo a passo, porque a maturidade ela tem o tempo dela. Não adianta a gente querer apressar demais as coisas que a gente acaba se atropelando, né? O conhecimento, a maturidade, a nossa serenidade para tomar as melhores decisões, o nosso equilíbrio emocional, ele precisa do seu tempo para ir se estruturando e se fazendo. Então, faz parte da gente, que já não é tão mais novinho mais, né, Gustavo? Com Então, certeza. levar para eles esse conselho, está você dando um conselho aí para a turma que está chegando aí. Então, já fica a dica aí do Gustavão aí, tá? Sobre essa jornada aí. Não, legal, Gustavo. Valeu. Gustavo, assim, qual que é o seu legado? Né? A gente está aqui contando o legado do Grupo H Branca, né, que esse ano faz 78 anos de empresa, né, que desde quando foi aberto, desde quando começam as atividades, né? E qual que é o seu legado? Eu acho que o legado que a gente deixa é sempre os filhos, né? No caso, Uhum, meu filho, acho que a gente, eu e minha esposa, a gente nos dedicamos integralmente a ele, para que ele estude, para que ele aprenda, para que ele se desenvolva, passar sempre o melhor, né? Assim, a gente recebeu dos nossos pais, uhum, aquilo causou a nossa vida, né? É o que a gente tem hoje, e logo depois é, agora é a hora da gente passar para ele, né? uhum, Passar tudo que a gente tem de melhor, uhum. para que ele aprenda, e aí, claro, né? Toda decisão é deles, né? Se eles não quiserem Claro. aproveitar Uhum, isso, uhum, uhum, mas eu acho que o legado é isso, uhum, é o que a gente fez, né? Em prol, né? Aí da vida de uma pessoa específica. Quanto a serviços, né? A emprego, essas coisas, eu acho que a gente tenta sempre passar para as outras pessoas aquilo que a gente tem de melhor, né? uhum, Eu, eu tento ser muito participativo, ajudar da forma que eu posso, me coloco à disposição das pessoas mais novas que estão sempre aqui, tento ajudar, tento repassar aquilo que eu sei, ao mesmo tempo eu também aprendo, porque também vejo claro. coisas boas, né? E é isso. Uhum, É, uhum. é a interação sempre. Não, legal, Gustavo. Muito bom. Isso, de fato, você constrói uma sociedade melhor, né? Isso aí. Cuidando dos filhos, né? Cuidando das pessoas, dos seus liderados, das pessoas que estão próximas a você, né? Que eu acho que é o nosso propósito de todo o ser humano aqui, né? A gente progredir enquanto ser Sim, humano, né? sim. Tá? Melhorar os nossos valores morais, intelectuais e entregando um mundo melhor para os nossos filhos e assim sucessivamente, né? Quando a gente olha a longo prazo aí, diz a história que a gente ficava na caverna, né? Andava nas árvores, tem... Mas quando a gente olha hoje, a gente vê que a gente está progredindo, né? Então, assim, Uhum. hoje a gente anda de avião, de foguete, de carro, tem tanto recurso que não existia há um tempo atrás que mostra essa evolução. Então, que a gente faça a nossa, que a gente faça parte disso, né? Que a gente seja mais um, que ande mais um degrauzinho aí nessa escalada aí, tá? Com Ó, certeza. é muito legal, Gustavo. Parabéns, obrigado. Eu que Gustavão, agradeço. não, estamos caminhando aqui para o final aqui da sua história. Eu queria te pedir uma dica de um livro, de um filme, tá? O que que você pode deixar para a gente aí de dica? Então, um livro que eu estou lendo atualmente, que eu tenho gostado muito e conta um pouco sobre isso, Uhum, é O Pálido Ponto Azul. uhum, É um livro que conta uma história realmente da evolução, né? Se a gente for analisar direitinho, ele conta bem sobre isso. Eu ainda não terminei de uhum, ler, mas até então a gente vai lendo e pensa muito sobre o assunto, inclusive essa questão que a gente falou, né? Diretamente do nosso legado, né? De passar para as outras pessoas e a uhum, evolução uhum, da humanidade, né, em si. O pouco que a gente é. é verdade. É. Só o título, eu nunca tinha ouvido falar, né? Mas é Não, muito. Só o título, é o pai do ponto azul. Imagino que o ponto azul isso deve aí. ser o planeta Terra, né? É por aí. É isso aí. Né? É. Então, quer dizer, só o título já faz a gente ter uma reflexão, né?
E um filme nos que eu coloca acho aí. que, né, e um filme que eu acho legal também, Marcelo, que eu Hum, estou assistindo agora também, que é de um livro, que é O uhum. Tatuador de Auschwitz. Hum, Esse é um livro bem legal, e conta um pouco da história, né, aí da guerra, né, do que aconteceu lá naquele campo de concentração, né, de Auschwitz. é. Hoje saiu uma série deles, não é um filme, é uma série de 6 capítulos. Eu estou assistindo ainda, não terminei, mas está Uhum. sendo fantástico. É. Também vale a pena, é uma boa indicação. Uma parte da nossa história aí danada, né? Assim, a gente fala que a gente saiu da caverna e construímos coisas fantásticas aí, mas nem tudo ainda a gente cresceu, né? Tem Nem muito para tudo ainda crescer ainda. cresceu. Verdade. Mas é isso, Gustavo. Obrigado pela dica do pai do Ponto Azul e o tatuador de Auschwitz. Nunca tinha ouvido Aqui, ó. falar de nenhum dos O dois, livro é cara. esse aqui, ó. Até estou com ele Ah, aqui. tá. É o Pálido. É o É, o Pálido pálido. Ponto Azul. Ah, não o Aham. pai, é o Pálido. Ah, Pálido. tá. Uhum, uhum, uhum. Ah, legal. Carl Bem legal. Sagan, que é um astrocientista aí, né? Extremamente famoso aí, muito bom. Famoso. Ele mesmo. É. Gustavão, obrigado, valeu pelo Obrigado, bate-papo, Marcelo. né? Muito bom conhecer um pouco mais esse rapaz que nasceu em Guaçuí, interior do Espírito Santo. Guaçuí que mudou o nome, que antigamente era Rio Viado. Era viado pequeno. Viado Pequeno, é isso aí. Eu acho que é isso, Guaçuí na língua tupi-guarani, né? É, muito Aí legal. mudaram o nome. Não, não. Não, bacana. Valeu, meu amigo. Um prazer falar com você. Foi muito bom. Vou deixar aqui para você fazer suas considerações finais aqui. Então, eu queria agradecer essa oportunidade, a oportunidade de ter entrado para o Grupo Águia Branca. Eu tenho aprendido bastante aqui. Eu tenho ficado feliz com todas as ações que a gente tem feito. É bom ver o grupo crescer junto, né? Essa oportunidade toda que Alberto deu, né? Também Uhum, a abertura, você, o Rigel, né? uhum. Sempre abrindo oportunidades para a gente poder aprender sempre. E é um grupo que tem tudo para crescer mais e mais. E a gente fazer parte disso é muito bom. Eu, na sinceridade, só tenho a agradecer a todos vocês. Ah, que bom, Gustavo. E a gente Abraço. também a você, né, por ter aceitado as nossas propostas, né? Entrou numa recepção de serviço, mudou para uma outra filial, mudou de função, deixou de mexer com automóvel, foi mexer com caminhão e nos apoiou quando a gente precisava muito, quando estava precisando de um líder na oficina, e hoje está liderando esse outro projeto aí que também é muito importante para a gente. Então, te agradecer também essa disponibilidade, né? Acreditar nos nossos sonhos, né? Que a gente fala muito de sonhar juntos os mesmos sonhos, né? Porque era acreditar nessa proposta nossa, a gente fazer esse trabalho bem feito, né? De atender bem o cliente, a gente vê nas suas palavras essa atenção também que você tem, com esse foco de ver a necessidade do cliente para a gente poder fazer a nossa parte. Tá? Então, parabéns pela sua jornada aí. Vamos que tem muita estrada pela frente aí. Com certeza. Muito obrigado a todos. É, que isso. É isso, pessoal. Hoje a gente fez essa gravação aqui com o Super Gustavo aqui, contando essa história, essa jornada dele conosco aí, tá? E obrigado pela audiência. Semana que vem tem mais. Vamos juntos aí. Até mais, pessoal. Até mais. Um abraço.